Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos dar sequência a essa parte de improvisos, tá bom? Pega o livro na página 5 de vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre um grupo de teatro que trabalha com a base de improvisação, tá? Aqui nós temos o subcapítulo 3, que é Teatro e Improviso. Aqui nesse teatro improviso a gente vai ver o espetáculo Jogando no Quintal, do grupo Jogando no Quintal. Qual que é a temática desse grupo Jogando no Quintal, galera? Eles são um grupo que começaram a trabalhar no quintal da casa deles e por isso o nome Jogando no Quintal. E a parte que eles mais gostam, eles uniram as improvisações com o futebol. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas partes dos espetáculos deles, eles falam sobre futebol. Então eles têm, inclusive, o time deles, que tem a uniforme, que tem hino, inclusive. E se eu conseguir, eu vou deixar para vocês uma parte disponível para vocês darem uma olhada um pouquinho no trabalho deles, que é bem interessante. É a prova do duelo da palavra. Essa prova é a mais emocionante, na minha opinião. Vocês vão dar uma palavra e eles vão ter que interpretar até esgotar a possibilidade. Um time faz uma cena com a palavra, outro time faz outra cena com a palavra. Ela pode aparecer como palavra ou só como conceito. Porta, abriu para falar porta. Só que cada rodada é eliminatória. Não precisa do cartão agora. Uma equipe fez uma cena, vocês gostaram? Aplaude. A outra fez uma cena, gostou? Aplaude. Se uma das equipes for vaiada e a outra for aplaudida, acaba a prova na hora. Entenderam? Quem não entendeu, pergunta para quem está do lado. Certo? Falem palavras, por favor. Start! Polenta, pipoca, papiga-pígrafo. Eu tô fingindo que tô ouvindo, não tô ouvindo, tô ouvindo. O quê? Então tá ótimo. Se eu já escolhi, senhoras e senhores, vamos começar com a equipe agora laranja. A palavra é polenta. Polenta. A palavra é polenta. Estão preparados? Vou contar até 28 para que vocês criem. 1, 2, 3, 25, 26, 27. Começamos com a equipe laranja. Polenta. Vamos, gente, vamos! Vamos fazer, vamos! Vamos! Vai, vamos! Polenta, vem! Equipe azul, polenta. Ei, amigo, senhor! Isso! Ainda bem que estamos vivos, né? Ufa, eu tô tendo um pesadelo. Vamos brincar? Vamos, vai lá. Com polenta, peta, peta, Equipe laranja, lembrando que a palavra não precisa necessariamente aparecer. Equipe laranja, 1, 2, 3 e... Então, galera, e esse grupo, ele tem como uma das formas de trabalhar deles, que é improvisação. E tem outros vários tipos de grupos de teatro que trabalham em cima disso também. Principalmente quando algumas peças precisam do auxílio da plateia para acontecer. Então, por exemplo, se eles têm uma peça que seja mais interativa com a plateia, não sabemos como vai decorrer a peça ao certo. Então, o que vai acontecer? Então, de certa forma, acontece um improviso ali para ver o que vai dar certo e o que não vai, tá bom? Existem algumas companhias de teatro que alguns espetáculos têm essa coisa de interação com o público e é bem legal, porque as pessoas tentam interagir, algumas ficam com vergonha, às vezes você chama uma pessoa, a pessoa não quer ir, você tem que escolher uma outra pessoa também, e isso tudo pode ser, tipo, a pessoa pode se recusar a participar daquilo e vai gerar, tipo, já uma certa uou, a pessoa não quer, vamos escolher outra pessoa, vou lá escolher outra pessoa, e aí dá todo esse desenvolvimento para a peça do momento, certo? Na página 6, nós temos aqui as perguntinhas, nós temos 6 perguntas para vocês responderem, tá? Numa vivência e registro em arte. E temos também um pequeno textinho chamado Saltimbancos.
Lembrando que os saltimbancos também são artistas, também é uma coisa mais teatral e eles são itinerantes, tá bom? Eles também têm a mesma forma de atuar nessa base de improvisos, então, por eles estarem sempre em locais diferentes, cidades diferentes, o espetáculo deles eram montados também de formas diferentes. Eu não sei se eu já passei pra vocês, mas eu vou deixar nos cards uma peça. Essa é chamada Pequeno Circo de Trapos, que é da companhia Bando Trapos, que tem um pouquinho dessa coisa de improviso e também é um pouco itinerante porque eles não têm um lugar fixo para apresentar aquela peça. Aquela peça ela pode ser apresentada em vários locais diferentes. Inclusive, ela é apresentada em vários locais diferentes. Já foi apresentada no CCSP, já foi apresentado no CITA, já foi apresentado no Projeto Arrastão, mas eles já se apresentaram em vários locais, tá bom? Vou deixar nos cards para vocês conferirem. E mais ou menos lá no século XVI, essa companhia, né, esses saltimbancos, que eram esses artistas itinerantes, criaram um conceito de comédia de arte. Então, eles já criaram um outro conceito de arte, outra modalidade dentro desse espetáculo, tá bom? Então, é bem legal vocês darem uma lida nos dois textinhos da página 5 e da página 6 pra gente dar continuidade nos trabalhos, tudo bem? Partindo lá pra página 7... página 7 já. E ainda na questão de improvisos, nós temos os jogos teatrais da Viola Spolin. Lembra que a gente viu quando fizemos as interpretações dos personagens e toda aquela coisa de objetos personagens e criamos o nosso próprio personagem, que nós vimos que a Viola Spolin, ela tem algumas questões na hora de compor um personagem. Ela pergunta quem é o personagem, de onde ele veio, qual é a situação, e aí ela propõe descobrir um pouco sobre este personagem que está sendo composto. Do mesmo jeito, acontece com as situações que ela propõe para o desenvolvimento de uma cena ou de um acontecimento que está se desenvolvendo ali naquela história, certo? Aqui nós temos a proposta de jogo teatral na escola. E, infelizmente, não vamos conseguir fazer na escola, né? Mas aqui ela tem algumas coisas de quem, os personagens, onde e qual local que aconteceu e o que aconteceu. Do mesmo jeito que nós vimos lá nos primeiros capítulos, quando nós fomos desenvolver. A proposta aqui que nós temos é travessia imaginária e tomar a palavra. Então, como que a gente poderia fazer esses jogos teatrais adaptados? Ou pra gente entender um pouquinho melhor. Sobre a primeira proposta, que é a travessia. Vamos imaginar que seja... Sobre a travessia nós podemos colocar dessa forma. Lembra que teve uma brincadeira há muito tempo que foi bem famosa, tipo The Floor is Lava? Que falava, o chão é lava, e todo mundo dava um jeito de sair do chão e pulava nas coisas, e pulava no amigo, e subia em cima de alguma coisa, tentando fugir daquele chão. The floor is lava. 5, 4, 3. The floor is lava. Steph, the floor's lava. El piso de lava. El piso de lava. The floor is lava. The floor is lava? I'm off the floor. No, you're not. Where? Weg zur Sendung. The floor is lava. Und bitte. Ja, sehr gut. Was? Oh, da fällt schon ein. Und da hängt eine Susanne Link. Isso é uma interpretação teatral, galera. Por quê? Porque a gente sabe que o chão não é lava de verdade, mas naquele momento a pessoa escolheu estar presente naquela proposta, certo? Então ela escolheu participar daquilo. Então quando você fala The floor is lava e você tenta sair do chão a qualquer custo, você se move, você pula, você sai correndo, sabe? Vamos deixar aqui nos cards algumas coisas do Floor is Lava pra vocês verem.
Mas tem umas muito engraçadas que eu dei várias risadas, admito. E aí a gente podia imaginar nessa travessia assim, por exemplo, você tentando passar por uma ponte e a ponte quebra um pedaço da madeira que você tá atravessando. Como que você vai agir nesse momento? Se você tá passando, o seu pé afundou ali, como que você vai se segurar? Qual é a sua expressão? O que que vai acontecer? Então, tudo isso precisa ser desenvolvido, certo? E aí tenta imaginar isso, tipo, tenta imaginar você passando ali, tipo, pega no corredor da sua casa e finge que é uma ponte, ou finge que é algum bosque, que as árvores estão mais fechadas em cima de você, e você tá passando, e aí tem umas plantas caindo assim na sua cabeça e você tenta abaixar, e aí o cabelo fica preso numa planta e você tenta puxar, e aí você vai se esgueirando, sabe? Ou até pode ser que sejam prédios e você vai passar por eles, tipo, bem espremidinha. Ou é um túnel e você tem que passar abaixado, com a barriga no chão, sabe? Tipo, se esgueirando, sabe? Então, assim, quando você vai imaginar uma situação de ação desse tipo, você precisa levar em consideração que você está dentro daquela situação e como que você vai resolver, como que você passaria por ela, tudo bem? Aqui no tomar a palavra, assumir a conversa do outro grupo, você às vezes está ali, vamos pensar numa situação também, você às vezes está ali e tal, fazendo suas coisas, quando de repente você ouve alguém falando do livro que você gosta. Aí a conversa está se dando, mas Harry Potter. Gente, me aponta uma coisa boa no Harry Potter, daí você já vira assim, mas eu posso te apontar 20. Então, sabe, você acaba tomando a conversa do outro grupo, você entra na conversa do outro grupo, você começa a se envolver naquilo, e aí como que você vai desenvolver essa situação? Você pode criar um diálogo, você pode criar um debate, as pessoas simplesmente podem olhar pra você e falar, mas quem te convidou pra essa conversa? Você vai lá, eu me convidei, sabe? Mas como que você vai desenvolver esta ação que foi criada? Tudo bem? Então, existem várias maneiras e várias formas de você dar continuidade ou você dar uma história, você compor um roteiro para situações que são apresentadas, certo? Lá na página 8, nós temos uma vivência e registro em arte, que é jogo teatral, cena inesquecível. Aqui nós temos para você descrever uma cena inesquecível vivida ou presenciada em casa, na rua ou numa viagem. Tudo bem? Então vocês podem fazer essas aqui e aqui tem um espaço também para vocês fazerem, certo? E aí, quem? Descreva os personagens. Onde? Detalhes do local. O que aconteceu? Então vamos lá, eu vou criar a minha. A minha foi uma coisa que aconteceu este ano, numa viagem que eu fui fazer com umas amigas em janeiro. Então a gente foi viajar e decidimos pegar um Uber e fomos para uma cachoeira. Então estávamos eu e mais 3 amigas, tá bom? E aí o que aconteceu? Nós estávamos andando na mata, as pedras estavam escorregadias, mas a gente queria uma queda de água legal e a gente foi andando, entrando cada vez mais no mato e de repente nós começamos a ver milhares de aranhas e as aranhas gigantes, as aranhas eram realmente grandes e tipo... E eu indo na frente, falando, olha meninas, cuidado, põe a mão aqui, não põe a mão aqui, porque senão vocês vão encostar na aranha. E de repente, quando achávamos que tava tudo calmo, que tava tudo bem, eu vi subindo na minha amiga uma aranha. E aí eu falei pra ela com toda a delicadeza, amiga, tem uma aranha em você. Ela foi bater a mão e eu falei, não bate a mão na aranha, só entra um pouquinho na água que ela vai cair e vai sair nadando, né? Aranha nada, não sabemos, mas o importante era não alarmar a amiga porque tinha uma aranha do tamanho da minha mão subindo nela, não é mesmo? Então ela simplesmente foi, abaixou assim na água, subiu, a aranha caiu e de repente nós vimos, depois de um tempinho, uns 2 minutos, a aranha subindo na pedra.
E uma outra amiga minha falou: olha o tamanho daquela aranha! Meu Deus! Meu Deus! E ela tem algum certo receio de insetos e pediu para que nós fôssemos embora porque ela não ia conseguir se divertir sabendo da aranha. E eu nem tinha relacionado que aquela aranha que estava na pedra era a aranha que estava subindo na minha amiga. Mas até aí eu nunca iria lembrar. O que aconteceu? O que aconteceu foi que, depois de um tempo, com a viagem acabada, que nós estávamos cada uma na segurança das suas casas, eu falei no grupo das minhas amigas: gente, aquela aranha que estava na pedra era a aranha que estava subindo na amiga. E todo mundo ficou em choque, mas ainda bem que nessa situação a pessoa manteve a calma e não bateu na aranha. A pessoa entrou na água e a aranha caiu. Então é bem importante como a história se desenvolveu e também como eu consegui contar isso, compor, mostrar os personagens, mostrar o enredo, como a história se finalizou de uma forma simples e objetiva. Então, é isso que vocês vão fazer agora. Vocês vão criar uma história ou contar uma história com quais personagens, onde aconteceu e o que aconteceu. Tudo bem? Do mesmo jeito que eu contei aqui uma história que foi rapidinha, não foi tão apavorante, foi até que bem comum de acontecer dentro dessa modalidade que é estar ao ar livre. Então, agora é com vocês. Vocês têm essas duas páginas para fazer, a página 8 e a página 6, para mandar para mim, tudo bem? Por hoje, nós vamos parar por aqui. Espero que qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, tá bom? Não deixem para depois, para vocês não acumularem matéria, certo? Qualquer problema, vocês podem deixar no Schoolies ou no Binóculo, que eu vou respondê-los. Então, por hoje ficamos por aqui, galera. Espero que todos estejam bem, uma ótima semana e até! Tchau!